Olá, bem-vindo ao nosso Facebook Live. Hoje estamos transmitindo direto do nosso centro de treinamentos e visitantes de Campo Largo. Hoje está comigo Carlos Eduardo Araújo, meu nome é Rodrigo Cera, somos especialistas aqui da Centro da Caterpillar e hoje falaremos um pouco mais a respeito das carregadeiras de pequeno porte da série K. As carregadeiras de pequeno porte da série K são produzidas aqui na fábrica de Campo Largo. Nós temos três modelos dessas máquinas, sendo 924K, 930K e 938K. Hoje particularmente falaremos de alguns recursos que nós temos nessas máquinas e a produção da geração 2, novas tecnologias adicionadas nessa máquina que traz mais conforto da operação e reduz os custos operativos e claro, economizando o consumo de combustível. Começamos a falar da caçamba. Nossa caçamba é uma caçamba de performance. Basicamente nós temos três dimensões que nós apelamos a geração H das carregadeiras, que é a base ou o piso da caçamba mais alongado, a parte frontal da caçamba mais aberta e na lateral essa chapa em um raio para retenção de material. Essa caçamba, como nós chamamos caçamba performance, permite com que tenhamos um ciclo mais rápido de enchimento da caçamba, onde o equipamento passa menos tempo na pilha de material, pois a penetração é mais rápida e também a retenção do material é melhor. O fator de enchimento dessa caçamba, dependendo do material, nós podemos atingir até 15% a mais do que indicado na plaquinha dela. O Cadu, dentro da máquina agora, vai mostrar alguns recursos que nós chamamos de kick-out, ou posicionamento da caçamba e do braço. Primeiro ele vai mostrar aqui o posicionamento da caçamba em relação ao piso. Ele vai ajustar a caçamba paralela ao piso. Tem um botão, depois eu vou mostrar esse ajuste. Então ele aperta o ajuste do paralelismo da caçamba em relação ao piso. Também temos um ajuste da distância máxima do piso. Então nota que o Cadu vai tocar o chão, levantar um pouco uma altura mais baixa. Então eu não necessito levantar o braço totalmente até o limite máximo. Eu levanto numa altura que eu desejo, pressiono o botão e ajusto essa altura. E aí sim, eu vou fazer o descarregamento no caminhão. O Cadu com o joystick para a direita, a máquina faz o ajuste do nível sem as mãos. Com o joystick totalmente para frente, ela vai chegar na distância máxima que eu coloquei do piso. Para preencher o caminhão, puxa o joystick todo para trás e automaticamente vai chegar de novo naquela distância máxima que eu delimitei. Vou fazer o despejo da caçamba e agora vamos fazer dois movimentos ao mesmo tempo. Nós vamos com o joystick para a lateral direita e para frente ao mesmo tempo. E aí eu tenho a máquina pronta para o próximo passo do carregamento. A vantagem disso, nós temos menos desgaste de borda cortante, menos desgaste dos dentes. Por quê? Imaginem um ciclo de 5 caçambas para preencher um caminhão. 4 destas eu não toco o piso e na quinta eu faço a limpeza do meu piso. Ok? Vamos subir na cabine para olhar um pouco mais de perto os novos recursos e novas tecnologias que nós temos nessa máquina. Vamos começar aqui mostrando os 3 botões onde o Cadu acabou de fazer o ajuste então da caçamba. São esses 3 botões. O primeiro botão é o ajuste do ângulo da caçamba ou o paralelismo da caçamba em relação ao piso. Segundo botão, altura máxima que eu quero atingir com o braço. Altura máxima quando eu vou descarregar num caminhão um pouco mais baixo, por exemplo. Terceiro botão, a distância máxima do piso. Aí nós regulamos então uma distância, por exemplo, 50 milímetros do piso, e aí sim faço o ciclo de carregamento sem com que a borda cortante raspe no decorrer do caminho até chegar à pilha do material. E aí sim economizo em desgaste, ou seja, tenho menos desgaste
do material cortante da borda ou do dente dessa máquina. Falando um pouco mais a respeito aqui dos botões que nós temos disponíveis nessa máquina. Primeiro botão, nós temos o ajuste de garfo para caçamba. Notem no display aqui, caçamba selecionado, garfo selecionado. Pressionando esse botão, segurando apertado, vocês ouviram um bip, e aí eu vou abrir aqui na tela a regulagem. Como eu quero que seja o movimento desse garfo, que ele seja mais lento, médio ou mais rápido. Se eu estou movimentando o material com um garfo muito longo, eu deixo aqui na posição mais lenta. Se eu quero uma movimentação mais rápida, vou colocar em rápido ou médio. Ok? Continuando aqui com os botões, esse botão é o botão da terceira função, se equipado, é um acessório na máquina. Quando eu uso esse botão, quando eu tenho, por exemplo, uma garra ou vou usar uma vassoura, onde eu tenho que ajustar o fluxo da terceira função, para que não seja, por exemplo, a garra não abre e feche muito rápida, ou, por exemplo, uma vassoura, com que o deslocamento da máquina, a velocidade de giro dessa vassoura seja ideal. Então eu consigo regular aqui o fluxo da terceira função. Esse botão é o ventilador reversível. Quando eu uso esse botão, para aplicações onde eu tenho material em suspensão. Por exemplo, aplicações com farelo de soja, bagaço de cana, onde o material pode impregnar na parte traseira da máquina, e aí pode ter um aquecimento excessivo da máquina. Então, se equipado, eu vou pressionar esse botão. A cada 30 minutos ele reverte o sentido de giro da hélice por 15 segundos e assim expulsa o material que está impregnado na tampa traseira da máquina. Também o operador, quando vê a necessidade de fazer essa reversão, ele pode apertar, segurar esse botão apertado e ela vai reverter por 15 segundos. HP+, vamos pular esse botãozinho por enquanto, eu vou falar um pouco mais no final com mais detalhe. Esse botão é uma trava do acelerador. Então eu consigo ajustar a rotação de trabalho da máquina. Notem aqui, eu vou colocar uma rotação, aperto, seguro apertado e ela vai travar. Se eu quiser fazer um ajuste mais fino, eu consigo ajustar pelo display aqui, ó. Por exemplo, 1400 RPM. Posso liberar apertando o botão ou apertando o pedal do freio. Ok? Este botão é a direção rápida. Por regra no Brasil nós não temos esse opcional. Aqui são os testes de freio. É intuitivo. Se você quer fazer o teste do freio de estacionamento ou freio de serviço, nós realizamos por esse botão. Ride Control. O Ride Control é o sistema de absorção de impactos do braço da máquina. Quando eu uso esse sistema, quando eu estou deslocando com a máquina com a caçamba cheia de material, nesse deslocamento, se não equipada, a máquina ela tende a pular e a carga da caçamba tende a cair. E essa vibração é passada para o operador dentro da cabine. Então, com esse botão ativo, automaticamente, quando a máquina atingir 5 km por hora, isso também pode ser ajustado com uma velocidade menor ou maior, automaticamente ativa esse sistema e amortece a movimentação do braço, não transferindo para a cabine ou para o operador esse impacto ou essa vibração, essa movimentação da máquina. Vantagem também para a estrutura da máquina, pois não temos desgastes excessivos de pino, bucha ou propriamente da estrutura da máquina. Esse botão, muito interessante, é o controle de tração. Controle de tração, se eu estou trabalhando com piso constante, por exemplo, onde eu vou penetrar no material e a máquina começa a patinar as rodas, eu consigo aqui através do sistema alto, médio, baixo e baixo, ajustar a tração das rodas da máquina. Ou seja, quando ela encontrar uma resistência, dependendo de onde ela estiver, ela não vai patinar. E aí sim, também tenho menos desgaste dos pneus, que também é um custo operativo para a máquina, ok? Esses 4 botões seguintes. Lembrando que a nossa máquina é hidrostática, é uma transmissão hidrostática, então não temos troca de marcha, e sim velocidades, primeira, segunda, terceira e quarta. A primeira, notem que tem aqui um íconezinho e tem esse círculo branco. Se eu segurar apertada, eu vou ter no display um ajuste fino. Aqui eu consigo limitar a velocidade máxima de deslocamento dessa máquina. A mínima de 1 km por hora, a máxima de 13. Eu consigo ajustar aqui então uma velocidade mediana, por exemplo.
somente na primeira velocidade. Lembrando, todas elas partem do ponto zero e atingem uma velocidade máxima. Então não importa onde eu esteja trabalhando, eu posso sair com a máquina do ponto dela de repouso e atingir a velocidade máxima. HP+, vamos voltar naquele botãozinho. Esse é um recurso adicionado na geração 2 da série K. A rotação máxima da máquina é 1800 RPM. Com esse botão desativado, nós temos a rotação máxima de 1600 RPM. Então vamos lá, desativado, vou aqui colocar a rotação máxima, notem aqui, 1600 RPM. Se eu ligar esse botão, ganho mais 200 RPM e atinge aí os 1800 revolução do motor. Nesse ponto, por que 1600 RPM? 1600 RPM é onde a curva de torque e a curva de potência e a curva do motor se cruzam, e aí é onde nós temos então mais torque e mais potência nessa máquina. E claro, conseguimos através desse botão reduzir em torno de 10% o consumo de combustível nessa classe de equipamento. Quando esse botão desligado, ou seja, 1600 RPM máximo, as bombas hidráulicas são otimizadas para que entregue o máximo possível, máxima potência hidráulica para esse equipamento. Então não necessariamente eu trabalho com ela 1800 RPM, 1600 RPM já me dá a máxima potência nesse equipamento. Outra coisa que mudou em relação à geração 1 foi o propriamente o display. Vocês notaram aqui que não tem mais os botões na lateral, o display agora é touchscreen. Ele te dá todas as informações durante o tempo de trabalho, nível de combustível, sentido que você está, as horas trabalhadas, consumo de combustível, aqui no caso desde o tempo de vida da máquina, desde que ela saiu da fábrica até agora, e aqui o consumo atual no trabalho. Isso daqui eu posso zerar. Ou seja, zerei, comecei meu dia de trabalho, eu vou saber nesse dia de trabalho quanto eu vou consumir de combustível. E aqui é uma média, a cada 15 minutos ele me dá uma média do consumo. O consumo aqui está baixo, que nós estamos com a máquina em marcha lenta. O consumo, tempo de vida aqui foi de aproximadamente 8 litros por hora. Aqui as temperaturas. E aqui um resumo de como está no equipamento. O deslizamento, que é aquele botãozinho da velocidade, o controle de tração, o modo preciso, como que eu quero a velocidade na minha caçamba. Então ele dá um resumo para mim aqui. Navegando através das telas eu tenho mais informações. Outra coisa muito interessante, eu consigo aqui através desse botãozinho adicionar até 25 operadores para trabalhar com essa máquina. Ou seja, quando o operador ele vai entrar na máquina, ele tem que colocar a sua senha pessoal, e aí ele faz todos os ajustes da forma que ele quiser. Por exemplo, o ajuste do kick-out, a rotação máxima que eu quero trabalhar, qual é o meu controle de tração, eu quero trabalhar no médio. E aí vem outro operador com a outra senha e ele faz toda a setagem diferente. Por exemplo, eu quero o controle de tração no alto, outros ajustes. E aí toda vez que entrar com a senha, você vai ter então a máquina configurada da maneira que o operador deixou da última vez. Também uma coisa que nós adicionamos nessa máquina é o CPM ou a balança. Nossa máquina agora é opcional, mas equipada aqui com o sistema de balança. Clicando nesse botão, eu tenho aqui o sistema da balança, onde eu posso adicionar caminhões por nome. Por exemplo, aqui eu coloquei como teste e o peso que eu vou carregar nesse caminhão. Posso colocar o material que eu estou carregando, se é terra, se é areia, basta adicionar outros aqui. E o target, ou seja, quanto a tonelada eu quero colocar de material no caminhão. Como funciona? Estou com a caçamba vazia, mas aqui fechando a caçamba totalmente e levantando o braço, notem no display ali, ó, vai aparecer 0 e o íconezinho da balança. Nesse exato ponto, ela já pesou o material. Se eu tivesse com a caçamba cheia, ela ia me dar a quantidade de material que eu tenho aqui nessa caçamba. E aí ela vai somando esse material até atingir o target de 5 toneladas que eu coloquei. No decorrer do dia, eu estou fazendo carregamento de caminhão, posso emitir relatórios por caminhão, por material, por máquina, ou um relatório total. E mais interessante, nós temos uma impressora dentro da máquina. Acessando aqui esse botão, no caso eu vou pegar o último carregamento que eu fiz há 2 dias atrás. Então eu vou clicar aqui, ó, no caminhão, e notem aqui
aqui na impressora, vai sair então o peso que eu carreguei no último caminhão. Foram 5,61 toneladas. Ok? Posso imprimir relatório por material. Qual material eu carreguei? Clicando aqui em material, vai me dar aqui outro relatório impresso do material. Então o material foi terra, 5,6 toneladas. Ok? Outra coisa muito interessante, nós temos a câmera de ré agora com sensor de proximidade. Posso adicionar até 3 câmeras. Vou voltar aqui no home. Mesmo que eu esteja deslocando com o equipamento para frente, clicando no ícone, eu posso ver o que está acontecendo lá atrás. Ok? Ou quando eu engatar ré, deixa eu soltar o freio de mão aqui. Quando eu engatar ré na máquina, vou me mostrar na máquina e nota a barrinha aqui, ó. O Cadu está caminhando em direção à máquina e a barrinha vai ficar 3 barrinhas vermelhas e o bip contínuo indica que ele está muito próximo da máquina. Ok? Qual a vantagem? Esse equipamento é trabalhando em espaços confinados, onde nós temos uma movimentação de pessoas ou de outros equipamentos. Nós evitamos o impacto com outras máquinas ou pessoas e trabalhamos de uma forma mais segura e mais confortável. Perguntas? Vamos abrir agora para perguntas. Não sei se temos alguma pergunta. Não? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Façam perguntas, no decorrer da semana nós responderemos através da nossa página. Para maiores informações, acesse o nosso site www.conexãocat.com ou contate seu revendedor mais próximo. Muito obrigado.